É difícil para mim julgar o corpo do mestre Jiu. Depois de ser exposto pelo irmão mais velho, tornei-me um objeto de desprezo para todos. Para me punir, o mestre me enviou de volta ao reino demoníaco. O Lorde Demônio odiava minha deserção e me chicoteava todos os dias com um chicote manchado de sangue demoníaco. Ele até me entregou a cultivadores demoníacos com preferências especiais. Sob suas ordens, o irmão mais velho também destruiu minha raiz espiritual. Fui novamente marcado com a vergonhosa marca demoníaca. Sofri tormentos por milhares de anos. Finalmente, fiquei desiludido. Não queria mais vê-lo. Mas ele preferiu renunciar à oportunidade de ascensão, ajoelhando-se diante de mim coberto de sangue. Alin, as marcas deixadas pelo reino demoníaco são difíceis de apagar nesta vida. Roupas esfarrapadas e sujeira por todo o corpo me faziam parecer um mendigo idoso. Uma brisa soprou, e os dois se viraram lentamente. 1000 anos se passaram. Você reconhece seu erro? A voz era leve e constante como sempre. Era como se não fosse ele quem me jogou de volta ao reino demoníaco. E ver minha miséria só o fez franzir a testa. Com total indiferença, eu olhei calmamente para este mestre que um dia esteve no meu coração, o cultivador mais forte do mundo do cultivo. Aoyu Zenjun. O mestre que me salvou foi ele. E quem me empurrou para o inferno também foi ele. Lembro-me de quando, como um grimório demoníaco, sofri humilhação. E fui pego por ele. Naquela época, na guerra entre mortais e demônios, Aoyu Zenjun era invencível. Ninguém podia derrotá-lo. Mas ele foi secretamente atacado em um momento crucial. Fui eu quem gastou toda a minha energia demoníaca para salvá-lo. A raça demoníaca foi derrotada por causa disso. Ele me tirou de lá. Aoyu gastou metade de seu cultivo para mim. Descartou meu cultivo e remodelou minhas raízes espirituais. Mas a identidade de grimório demoníaco tornou difícil para mim me mover na seita. Mas eu não me sentia nem um pouco angustiado. Na verdade, grimório demoníaco e cultivador demoníaco são conceitos completamente diferentes. O primeiro foi forçado a lutar contra a raça demoníaca, sendo oprimido como a pessoa mais baixa. O último está praticando o caminho demoníaco. Ou o tipo caído é um cultivador de demônios. Eu pensei que poderia acompanhá-lo para sempre. Nunca pensei que o irmão mais velho em quem eu confiava, na verdade, relataria ativamente meu amor por ele. E ainda disse que era para o meu próprio bem. Por milhares de anos, fui torturado pelo Lorde Demônio até a exaustão. Eu nunca o vi vir me ver uma vez. Inicialmente, eu ainda ansiava por Aoyu Zenjun. Poderia aparecer e me salvar do perigo. Mas ele não veio. Gradualmente, meus olhos ficaram vazios. Meu coração também se partiu. Discípulo, eu errei. A partir de agora, corte os laços com o mundo mortal. Concentre-se no cultivo. É raro o irmão mais novo ter essa consciência. É realmente raro. Mestre, por favor, dê ao irmão mais novo outra chance. O irmão mais velho Luo Qinchen sorri sem dizer uma palavra, com uma aparência de beijo compassivo. Só eu sei quão extrema e pervertida é a pessoa por trás da máscara. Longos anos, ele foi o único que veio me ver. E eu preferiria que ele não viesse. Mestre me ordenou a quebrar sua raiz espiritual e voltar a ser o mapa demoníaco. Só assim sua mente será temperada. Você sabe o que o mestre mais detesta? São pessoas como você que depositam esperanças nele. Mapa demoníaco é mapa demoníaco. Para sempre desprezível. Cada vez que ele vem é um golpe cruel. No meu corpo e mente. A dor invade todo o meu corpo. Não consigo dormir a noite toda. Eu fecho meus olhos. Não quero mais pensar. Não importa se eu reconheço ou não. Não tem mais sentido. Aoyu Zenjun assentiu levemente. Deixe-me lavar-me primeiro. E depois ir para a África. Ao entrar novamente na seita, eu não tinha a quem recorrer. Vários olhares maliciosos me examinando. Os rumores sobre mim já se espalharam por todo o mundo do cultivo. Mestre também começou a evitar suspeitas, entregando todos os meus compromissos para Luo Qinchen. Apenas franziu a testa ao pisar no mar dos meus cadáveres. Onde estão suas raízes espirituais? Eu zombo. Não foram você quem ordenou que fossem cortadas? Por que está fingindo ignorância? Luo Qinchen rapidamente explicou. O clã demoníaco sempre teve métodos cruéis. Irmão mais novo sofreu. Eu abaixei a cabeça e não disse nada. Aoyu Zenjun também não se importou.
Apenas disse que pensaria em outra maneira. Desta vez, Luo Qinchen me colocou no galpão de lenha. Todos os outros discípulos evitam a residência do irmão mais novo. Irmão mais velho também não tem escolha. Apenas fique aqui por enquanto. Se precisar de alguma coisa, me procure. Mestre não quer muito te ver. Ele fala com tanta gentileza. Mas era como uma faca. Encontrei o olhar dele, ansioso pelo espetáculo. Assenti, entorpecido. Minhas raízes espirituais foram destruídas. Cada passo era difícil. Luo Qinchen ainda fingiu boa intenção. Me mandou para ajudar nos portões externos. Para me integrar mais rápido à seita. Na verdade, era para me humilharem. Olha, ouvi dizer que ele foi enviado para a raça demoníaca e ainda conseguiu voltar. Definitivamente usou algum truque sujo. TSK, TSK. Cheio de imundície. Vamos. Ainda ousa fantasiar com o Lorde verdadeiro. Que descarado. Só tem um rosto que presta. Só nos envergonha. Ninguém queria me ver. Onde quer que eu fosse, havia críticas constantes. Ainda bem que o sofrimento que suportei nos últimos 1000 anos foi muito pior do que isso. Eu já me acostumei. Felizmente, logo depois, X1 nos levou, meu irmão e eu, para ensinar juntos no pico principal. Em alguns dias, um reino secreto será aberto. Naquela época, Qinchen levará você junto, para procurar uma planta espiritual chamada Erva Fulin. O mestre tem que se preparar para o resto das coisas primeiro. E eu preciso usar meu próprio sangue para fundir a erva Fulin. Somente após colhê-la, posso refinar a pílula e será mais fácil integrá-la ao meu corpo. Ele tem estado cansado ultimamente. E eu apenas observo friamente. Mestre, fique tranquilo. Este discípulo certamente levará Shiji para obtê-la. Você também deve prestar mais atenção à sua saúde. Se você fosse tão sensato quanto seu irmão mais velho, metade do quanto ele é. Eu não falo. Em silêncio, sigo em frente. Assim que voltei para onde eu morava, Luo Qinchen, sem piedade, me chutou para longe. Minhas costas bateram violentamente contra a parede sólida. De repente, cuspi um bocado de sangue. Eu realmente subestimei você, transformado nessa lamentável condição. Ele ainda se preocupa em te trazer de volta ao caminho certo. Se o irmão mais velho está insatisfeito, pode falar diretamente com o mestre. Em seguida, uma pressão ainda maior se abateu. Mais sangue jorrou da minha boca. Eu observo sua expressão de fúria. E acho bastante engraçado. Claramente, Luo Qinchen também tem afeição pelos pensamentos de Ao Yuis em junho. Ele até emoldurou o retrato do mestre e o escondeu debaixo da cama, gastando uma fortuna. E eu, apenas por ter meu amor secreto descoberto, fui atacado primeiro, me colocando em uma situação desfavorável. Naquela época, não importava o que eu dissesse. Todos os outros só pensariam que era vingança. Incapaz de me defender. O mestre só está ajudando você por causa do seu status como discípulo dele. Você foi maltratado por muitos anos na raça demoníaca. Ele alguma vez foi te visitar? Eu entendo este ponto. Então eu queria descansar adequadamente, para ter uma conquista no futuro e evitar ser coagido por ele aqui. Luo Qinchen zombou com desdém. Ele pegou o frasco de porcelana branca e espalhou o sangue demoníaco de dentro sobre mim. O rosto é o lugar mais fácil de notar algo. Então, Luo Qinchen nunca age ali. Uma dor aguda me atingiu num instante. A dor fez meu corpo se encolher todo. Desde que o mestre me ajudou a expulsar a energia demoníaca, eu nunca mais pude tocar em sangue demoníaco, especialmente em tudo relacionado à raça demoníaca. A reação do meu corpo é particularmente forte. Manchas de sangue continuavam escorrendo pelo meu corpo, encharcando minhas roupas. Aproveite bem. Coisa desprezível. E nem pense em contar ao mestre. Quero ver se ele acredita em você ou em mim. Ele saiu rindo alto. Eu estava com tanta dor que nem conseguia abrir os olhos. Não demorou muito para que eu perdesse a consciência. Quando acordei, meu corpo parecia ter sido quebrado em pedaços. O sangue se espalhou por uma grande área ao redor. Chocante. Mas Luo Qinchen ainda criou uma barreira mágica. Só depois que me levantei e limpei tudo é que fui autorizado a sair. O dia em que a adversidade começou. Muitos outros discípulos também irão juntos. Ele ficou me encarando o tempo todo. Eu atravessei montanhas nevadas e caminhei por pântanos. Recentemente, finalmente encontrei ervas espirituais à beira do penhasco. Mas ele as pegou primeiro.
O que você vai fazer? Shiji. Seu Shishio não gosta muito de você. Assim, se você se atrever a pular, eu te dou. Que tal? Aos seus pés está um abismo profundo. Eu fechei meus olhos. Minha mente estava cheia de humilhação na raça demoníaca. E as cenas de ser facilmente manipulado por Luo Qinchen. Um monte de fogo queimava por dentro. No segundo seguinte, eu imediatamente tentei agarrá-lo. Mas ele me derrubou com um aceno de mão. Lixo sem raízes espirituais. Vale a pena o mestre gastar tanta energia em você? Como ele pôde me tratar assim? Eu olhei desesperadamente para a erva espiritual. Eu me levantei e corri para ele. Luo Qinchen estava prestes a atacar. Mas descobri que meu objetivo nunca foi ele. De qualquer forma, não consigo vencê-lo. Eu também não quero ficar na seita. O vento uivante soprava nos meus ouvidos. A sensação impotente de queda diminui rapidamente. Eu pensei que tudo tinha acabado. Eu não esperava que X1 me salvasse. Aconteceu que X1 viu minha placa de vida piscando. Então ele entrou à força no reino secreto. Quando acordei, a primeira coisa que disse foi que queria deixar a seita. X1 ficou chocado. Mas ele cuspiu um bocado de sangue preto. Luo Qinchen foi em frente para apoiá-lo. Irmão mais novo, pare de ser irracional. X1 sofreu ferimentos tão graves por sua causa. Isso não é suficiente? Até eu, seu irmão mais velho, gastei toda a minha energia espiritual colhendo ervas espirituais para você. Até minhas raízes espirituais foram danificadas. Eu simplesmente não acredito. Mas se X1 está aqui, é improvável que ele minta. Ele também é bastante cruel consigo mesmo. Olhei para X1 ao lado. Seus olhos estavam cheios de decepção comigo. Antes, eu apenas pensava que você era puro e ignorante. Nunca imaginei que você fosse tão cruel. Desta vez, ele me trancou em Shigoya para refletir por 3 dias. Eu não me senti nem um pouco perdido. Em vez disso, estou pensando na viabilidade de partir. Para ser honesto, já faz muito tempo que não vejo o mundo lá fora. Antes eu queria cultivar, só para poder me livrar do controle da seita. Agora, a lâmpada do espírito demoníaco não pode fazer nada. Em vez de desperdiçar meus anos aqui, por que não me libertar decisivamente? E viver bem o resto da minha vida? Eu estava determinado a partir. O mestre, por outro lado, estava excepcionalmente preocupado comigo. Ele me levou pessoalmente de volta ao pico principal, sem se importar com o que as pessoas de fora diziam. Até mesmo Luo Qinchen não podia fazer nada. Ele só podia espalhar coisas ruins sobre mim pelas minhas costas. Existe uma maneira de restaurar minhas raízes espirituais. O mestre já contatou os anciãos da seita. Todos virão para te ajudar. Mestre, eu não preciso mais. Eu só imploro para me deixar ir. A tigela de porcelana da sopa de Shenji se estilhaçou com o impacto. O rosto de Aoyu e Zenjun escureceu de repente. Estou farto dessa vida. Claramente, ele me odeia. Por que me forçar a ficar aqui? No final, nos separamos em desarmonia. Ele tentou me fazer lembrar as memórias de quando cheguei aqui. Mas eu só consigo ver os últimos 1000 anos. As cenas de humilhação na caverna demoníaca. Luo Qinchen também foi enviado para me persuadir. Mas ele só estava fazendo de conta. Não fique tão convencido. Mas veja quem está aqui. Uma aura familiar me envolveu. Olhei para aquela nuvem de energia negra atrás. Luo Qinchen, o Lorde Demônio. Você realmente está conspirando com o clã demoníaco. Irmão mais novo, o que você diz é ridículo. Claramente, você é aquele que tem incontáveis conexões com o clã demoníaco. Eu cerrei os punhos, olhando fixamente para eles. Não é à toa que Luo Qinchen consegue entrar e sair do clã demoníaco com tanta liberdade. Eu pensei que tinha sido o X1 quem o mandou para lá. O Lorde Demônio odeia a mim mesmo. A pressão que emiti me fez cuspir um bocado de sangue. Velho lixo. Já esqueceu tão rápido o amor que este Lorde tinha por você? Ele pisou com um pé no dorso da minha mão. Aquelas memórias dolorosas apareceram novamente. Luo Qinchen rasgou minhas roupas, revelando a marca do Lorde Demônio. Veja, como é bonito. X1 definitivamente vai te dar uma lição. Ha ha ha. Espere, ele também não vai escapar. Vendo revelar uma expressão sinistra, ele se virou para ir embora. Um alarme tocou na minha mente. Não sei de onde veio a força. Peguei uma espada ao lado e o apunhalei diretamente. Pare! O punho da espada perfurou a carne. Estranhamente, ninguém me impediu.
De repente, uma mancha branca apareceu diante de mim. Era X1. Ele estava segurando Lu Xinxin, que estava prestes a cair. Seus olhos estavam cheios de raiva. Monstro, na verdade, conspirou com o Lorde Demônio. Prejudicar companheiros de seita. Hoje, como mestre, vou limpar a seita. A espada que ele segurava na mão caiu no chão com um estrondo. O Lorde Demônio me observava com interesse, com uma expressão de que seu plano maligno havia funcionado. Eu não fiz isso. Foi o irmão mais velho que trouxe o Lorde Demônio, com a intenção de prejudicar a seita. Eu tentei explicar, mas o mestre na minha frente parecia não acreditar em uma única palavra. Ele sacou sua espada da vida, apontou diretamente para mim. Acontece que o Lorde Demônio e eu estávamos na mesma direção, o que parecia ainda mais estranho. Irmão mais novo. O irmão mais velho apenas disse algumas palavras, para te pedir para não sair. E você achou que isso era uma humilhação. E ficou furioso comigo. Tudo bem, até aí. Mas você não pode colocar a culpa de conspiração com a raça demoníaca na cabeça do irmão mais velho. Depois de falar, Lu Qinchen ainda tossiu 2 vezes. Meus olhos se abriram em agonia. Mãos cerradas com força. Quem diria que aquele Lorde Demônio, que há pouco me olhava com repulsa, se aproximaria e bateria no meu ombro. Bom trabalho. Ao retornar, você será recompensado generosamente. Não. Antes que eu pudesse terminar, o Lorde Demônio exerceu sua pressão, me sufocando. Em seguida, os discípulos da seita também chegaram. Olhem todos! Não disseram que o mapa demoníaco de Indigi já havia sido removido por Aoyu e Zenjun? Claramente um espião. Que Aomu irradia energia demoníaca por todo o corpo. Exorcizar demônios e proteger o Tão é o nosso propósito. Ataquem! Hoje, não deixaremos que nenhum deles escape. Todos apontavam para mim. Muitos ataques vieram em minha direção. O Lorde Demônio interveio novamente para me proteger, confirmando ainda mais minha cumplicidade com a raça demoníaca. Ele e Lu Qinchen trocaram olhares. Ambos sorriram. Aoyu e Zenjun é realmente formidável. E daí? Não foi ele também manipulado pelo pequeno mapa demoníaco? Haha! Vocês vão me pagar. Eu, com certeza, irei varrer o mundo do cultivo no futuro. Dizendo isso, ele partiu, deixando-me sozinho para enfrentar uma fúria monstruosa. Alguns anciãos queriam me executar imediatamente, mas o mestre os impediu. Aoyu e Zenjun. As provas estão todas aí. Você ainda quer protegê-lo? Não. Entreguem-no ao salão da disciplina. Ele caminhou até mim. Suas vestes brancas não estavam manchadas com gotas de sangue, permanecendo nobre e inacessível. Eu não pude deixar de zombar, com a cabeça baixa. Como seu mestre, eu acredito que sempre fui bom para você. Por que você faria uma coisa dessas? É mesmo? Só por causa daquela frase de Lu Qinchen. O irmão mais novo tem sentimentos de admiração pelo mestre? Você me jogou de volta no reino demoníaco. E ainda permitiu que ele cortasse minha raiz espiritual, reimprimindo a marca de Mopu. Melhor do que agora. Ninguém acreditaria em mim. Imediatamente, um ancião se levantou para se opor. Seu mestre gastou muita energia espiritual para ajudá-lo a remodelar sua raiz espiritual. Esses dias não sei quanta energia espiritual foi gasta. Ok. Não precisa dizer mais nada. Eu entendo o que você quer dizer. Ele pegou minha placa de jade e a esmagou pessoalmente. E também quebrou a espada Qinji que ele me deu. Depois de fazer tudo isso, ele levou Lu Qinchen embora, deixando apenas uma frase. A partir de agora, ele não é mais meu discípulo direto. Prendam-no e entreguem-no ao salão da disciplina, para interrogá-lo sobre sua conspiração com o Lorde Demônio. Eu silenciosamente deixei lágrimas escorrerem. Logo um discípulo me arrastou para a prisão celestial. Tortura cruel foi usada para forçar uma confissão. Antes, por causa do meu amor pelo X1, não havia muitas pessoas que se atreviam a me tocar. Mesmo que Lu Qinchen me torturasse, seria apenas nas sombras. Nem meio-dia se passou. Eu fui espancado até ficar coberto de sangue. Restava apenas um sopro de vida. No dia em que o salão da disciplina me julgou publicamente, todos estavam nas sombras. Eu estava exposto ao sol. Yang Lin, você conspira com a raça demoníaca. Seu crime de assassinar companheiros discípulos é imperdoável. Considerando que você já ajudou o verdadeiro soberano Aoyu na grande guerra imortal demônio. Ajudou o verdadeiro soberano Aoyu na grande guerra imortal demônio.
A punição é de 100 chicotadas no abismo demoníaco. Quebrar todos os meus meridianos. E nunca mais poder cultivar. Luo Qinchen estava na multidão. E disse com os lábios, você ainda é muito fraco. Sem medo, levantei meu rosto coberto de sangue. Mas por dentro, senti um alívio incomparável. X1. Não, o verdadeiro soberano Aoyui não veio. O abismo demoníaco foi feito especificamente para a raça demoníaca. Apenas um golpe é suficiente para causar uma dor insuportável. Eu cerrei os dentes. E tentei desesperadamente me lembrar dessa dor. No futuro, eu definitivamente não vou olhar para trás. Após a punição, fui jogado para fora da seita. Naquela noite, começou a chover forte. Eu estava deitado no chão, sem forças. O sangue se espalhou ao meu redor. Perdi a consciência gradualmente. Quando acordei, o dia já estava claro. Pensei que ia morrer. Antes de me tornar um mapa demoníaco, eu era apenas um cidadão comum. Nunca imaginei que poderia cultivar e me tornar discípulo de alguém. Agora, considero que estou retornando à minha terra natal. Lutei para rastejar até a aldeia mais próxima. As pessoas de lá me ajudaram gentilmente. Mas entendo que nesta vida nunca mais poderei cultivar. Com um pouco de dinheiro que não foi encontrado, parti para retornar à minha cidade natal. Não sei como minha mãe e irmã estão. Nestes anos, também enviei coisas de volta. Mas devido à minha posição de discípulo, não podia deixar a seita à vontade. Naquele ano, a tribo demoníaca causou estragos. Para proteger minha família, voluntariamente me deixei ser capturado. Ouvi dizer que o Lorde verdadeiro Aoyui chegou a tempo e expulsou a tribo demoníaca. No entanto, o que vi foi apenas um monte de ruínas. Segundo as pessoas ao redor dizem, era um grupo de homens de preto, que destruiu completamente a vila inteira. Não pude deixar de ficar perplexo. Quem estaria tão ansioso, a ponto de agir antes que eu voltasse? Na segunda metade da noite, tive a resposta. Luo Qinchen. Eu até assumi a culpa por conspirar com a raça demoníaca por você. Por que você ainda tinha que envenenar minha família? Agarrei sua gola e não o soltei. Fui arremessado para fora da parede com um tapa dele. Essa pessoa é a que melhor guarda segredos. Mestre também pensa assim, não é? Ele só precisa manter uma certa imagem. Então não pode vir pessoalmente. Claramente, no momento em que saí da seita, ele poderia ter me matado. Mas ele insistiu que eu visse a terrível situação da minha família com meus próprios olhos. Para aproveitar minha expressão de desespero, eu fui muito ingênuo. Pensei que deixar a seita me traria uma nova vida. Mas o mundo atual é a lei do mais forte. Ataquem! Para que minhas mãos não se sujem. O homem de preto atrás de Luo Qinchen atacou diretamente. Meu corpo, que já não estava totalmente recuperado, não suportou o golpe. Caí diretamente no chão. Eu vomitava sangue enquanto ria, olhando para a noite escura. Finalmente, não consegui aguentar e fechei os olhos. Não sei quanto tempo se passou. Uma voz antiga veio da minha mente. Você não está se sentindo particularmente injustiçado? Você não quer que todos eles paguem o preço? Eu posso te dar uma mão. Abri meus olhos de repente. Tudo ao redor estava escuro. Apenas onde eu estava deitado havia um raio de luz. Quem é você? Uma voz veio novamente do vazio. Um rei demônio selado, impotente. Reúno o rancor do mundo. Imortal e indestrutível. Uma enorme força invadiu meu corpo, fazendo-me suar frio. Em apenas 3 anos, você se tornará o mais forte. Qual é o preço? Isso com certeza terá um preço enorme. Me dê seu corpo. A partir de agora, você e eu seremos um. Não haverá vida após a morte. Bom, um ódio enorme enche meu cérebro. Que preço devo pagar? Eu vou matar meus inimigos com minhas próprias mãos, para vingar minha mãe e irmã que morreram inocentemente. Eu quero vingança. Mesmo que eu morda até sangrar, eu nunca me arrependerei. Luo Qinchen. Eu e você nunca descansaremos até a morte. 3 anos depois, o maior reino secreto do vazio é aberto. A raça demoníaca está crescendo cada vez mais forte. O mundo da cultivação está aterrorizado. Então todos querem passar pelo reino secreto, para obter alguns artefatos divinos, para que haja mais certeza na batalha futura. O líder da seita Qinfen já está em reclusão para cultivar. Atualmente, Aoyui Zhenjunho está no comando de toda a situação. Eu já estou esperando lá dentro há muito tempo. O Rei Fantasma foi destruído em sua forma original pelo mestre de Aoyui Zhenjunho.
em conjunto com os poderosos cultivadores, fixando a alma sob a montanha. Mas sempre que o ressentimento se torna mais forte, seu poder se torna ainda maior. Eu sou a pessoa com o maior ressentimento. Manto negro. Eu uso uma máscara para esconder as cicatrizes horríveis. Claro, no começo, eu não alertei ninguém. Em vez disso, me misturei aos discípulos que entraram, para descobrir informações sobre Luo Qinchen. Normalmente, os discípulos diretos raramente vão para as seitas inferiores. Forçar a entrada na seita provavelmente seria descoberto antes de eu me vingar, principalmente porque eu não quero que ele entre naquele lugar doloroso. Os discípulos da seita Qinfen ainda são os mesmos de antes. Se zomba de mim por não mostrar meu verdadeiro rosto. E algumas pessoas se aproveitaram da minha falta de preparo, derrubando a máscara. Todos riram histericamente. No segundo seguinte, caíram no chão em pedaços. Eu também experimentei os benefícios de ter um poder forte. Quem é você? Como ousa matar os discípulos da nossa seita Qinfen? Uma voz familiar veio. Eu inconscientemente olhei para cima. Parece que isso facilita as coisas. Não preciso ir procurar. As pessoas estão vindo até mim. Aquele que se apresenta como um homem justo é Luo Qinchen. Atrás dele estão alguns novos discípulos vestindo uniformes da seita. Empresto uma espada de Tianyin e aponto para mim. Peguei a máscara e a coloquei novamente. Nem eu me reconheceria. O corpo de Luo Qinchen estremeceu em descrença. Recuou alguns passos. Quando percebeu que havia pessoas atrás dele, endireitou a coluna novamente. Demônio! Pague com a sua vida! Ataquem todos juntos! Aparentemente com medo de que eu dissesse mais alguma coisa. Ele não podia esperar para me atacar. Mas ninguém consegue se aproximar de mim. Todos são repelidos. Ele usa a espada como apoio no chão, com os olhos cheios de choque. Impossível! Você absolutamente não pode. Pare de se enganar. Você ainda se lembra desse rosto? Eu removo a máscara novamente. Exceto pelo espanto de Luo Qinchen. Todos os outros ficaram intimidados. Não havia um pedaço de pele boa em seu rosto. Eram todas cicatrizes densas. Yang Ling já está morto há muito tempo. Como você ainda pode estar vivo? Luo Qinchen lutou para se levantar e recuar. Está seduzindo novos discípulos novamente. Eu não me importo com essas pessoas. É uma coisa que posso resolver apenas levantando a mão. O que me faz rir mais é... Luo Qinchen se escondeu atrás e fugiu assim que viu que a situação era ruim. Eu não esperava que ele também tivesse um momento tão vergonhoso. Eu o alcancei apenas estalando meus dedos levemente. Eu vou fazer você pagar por tudo que você fez. Luo Qinchen, como você ousa? Eu sou o discípulo mais orgulhoso do Venerável. Você ousa tocar em um único dedo meu? Ele definitivamente não vai te deixar escapar. Você até ousou abandonar os discípulos da mesma seita e fugir. Se ele descobrir, quem terá um fim pior? Luo Qinchen ainda queria atacar enquanto eu não estava preparado. Eu o derrubei com meu poder fantasmagórico. No momento em que eu estava prestes a agir, uma luz branca desceu do céu. Ao Yu Zhenjun empunhava uma espada divina. A poderosa aura me forçou a recuar. Ele olhou para as criaturas demoníacas ao meu redor. Qinchen, por que você é o único que sobrou? Venerável, por favor, me salve. Todos os outros foram mortos por ele. Yang Ling os matou. Shiji também escapou. Por que sua aura está cercada por energia fantasmagórica? Eu também estava olhando para ele de cima a baixo. Como antes. Nunca mudou. Então ele só vai acreditar em Luo Qinchen. Por que eu morri? Como isso é possível? Eu claramente, de repente. Ao Yu Zhenjun parou, olhando interrogativamente para Luo Qinchen atrás dele. Este último de repente vomitou sangue. Venerável. Yang Ling claramente caiu no caminho fantasma. Tornou-se um cultivador fantasma. E essa aura intensa. Parece que só aparece no Rei Fantasma. Luo Qinchen tem uma relação muito próxima com a raça demoníaca. Não é estranho saber disso. Aoi Zhenjun me examinou novamente, e liberou seu sentido divino. Eu não impedi. Yang Ling, este senhor te deu uma chance de viver. Não foi para você aprender essas coisas malignas. Se não aprender, você nem terá qualificação para ficar na frente de nós. Eu te dei a oportunidade de cultivar, mas você não foi ambicioso, e colocou sua mente em outro lugar. Agora você está culpando este senhor? Ele me olhou com grande insatisfação. Na verdade, eu não consigo dizer se odeio ou não.
Mas foi ele quem me tirou do abismo. E foi ele quem destruiu todas as minhas esperanças com suas próprias mãos. Sesshomaru. Não precisa perder tempo com ele. Ele já caiu no caminho fantasma. É um degenerado. Luo Qinchen tem medo do que eu possa dizer. Interrompo apressadamente. Eu sorrio com desdém. Embora eu ainda não consiga vencer o soberano Aoyui, mas o poder do rei demônio não foi totalmente fundido. Ainda preciso de algum tempo. Mas consigo trocar alguns golpes. Claramente, essas pessoas com cultivo elevado estão do lado de fora. Mas o soberano Aoyui ainda assim, por causa da segurança de Luo Qinchen, abriu a força barreira para entrar. Ele realmente o trata de forma especial. Você foi possuído. Voluntariamente. O poder do rei demônio não é algo que você pode controlar. Em breve, temo que você também será assimilado. Eu entendo tudo isso. Mas para obter mais poder para me vingar, estou disposto a isso. De repente, as placas de Jade dos dois brilham. É uma mensagem enviada quando a seita enfrenta uma emergência. É a informação que é enviada. Olha, o clã demoníaco reuniu um exército de demônios pairando no céu. Uma demonstração poderosa. Ha ha ha, todos vocês vão morrer. Assim que o artefato demoníaco aparece, derrota instantaneamente um grande grupo de cultivadores. Alguns anciãos estavam na frente. Pareciam estar tendo alguma dificuldade. O Lorde Aoyui cortou o artefato demoníaco com uma única espada, aumentando o moral de todos. E os demônios realmente ousam ser tão presunçosos aqui. Este não é o Lorde Aoyui sendo manipulado pelo Lorde Demônio? Lorde Aoyui? Faz muito tempo, para evitar mais baixas. Ele abriu diretamente a grande formação de proteção da seita. As pessoas em desvantagem também foram forçadas a sair, para resistir ao inimigo juntos. O Lorde Demônio estalou os dedos levemente, e rachaduras apareceram na grande formação de proteção da seita. Quando você ficou tão forte? Isso não é da sua conta. Ataquem! Definitivamente vamos tomar o reino do cultivo. Os soldados demônios atrás dele atacaram em massa. A cena ficou caótica instantaneamente. Como era o dia da abertura do reino secreto? Quase todas as elites jovens estavam concentradas aqui. Com o Lorde Aoyui presente, era impossível para uma pessoa lutar contra tantos demônios. O resto ainda não amadureceu. A situação entrou em um estado febril. Eu me escondi e observei. Não intervi. Muitos deles foram rudes comigo no passado. Isso pode ser considerado um fim para eles. Luo Qinchen parece estar lidando com a situação. Na verdade, aqueles ancestrais demônios o estão evitando conscientemente. Mestre, você vai primeiro. Deixe isso comigo. Não posso. Você não pode lutar contra eles sozinho. O Lorde Demônio falou aproveitando a oportunidade. Matem todos eles para mim. Não deixem nenhum vivo. Aoyui Zenjun ficou furioso. Ele pegou a espada e atacou o Lorde Demônio. Estranhamente, alguém que podia dominar o oponente. Desta vez parecia estar sem forças. Vendo que era o momento certo, apareci e derrubei o Lorde Demônio, que estava em vantagem, com um golpe. Como assim? É só isso que você tem? O Lorde Demônio foi bastante enfraquecido por Aoyui Zenjun antes. Para que eu possa aproveitar a oportunidade para não ser atacado. Luo Qinchen aparou o mestre, que estava cuspindo sangue, olhando para mim com descrença. Ele é um Yagling, o cão de guarda do Rei Fantasma. Você sabe quantas pessoas gastaram energia para selar o Rei Fantasma. Como ousa salvá-lo? As pessoas que lutavam embaixo ficaram em silêncio. Todos os olhares estavam fixos em mim. Afinal, os rumores sobre mim ainda são muito populares no mundo do cultivo. Aoyui Zenjun olhou para mim com complexidade. Eu levantei a mão e acenei. Inúmeras almas torturadas apareceram, envolvendo todo o céu. Na verdade, eu ainda não consigo controlar meu corpo muito bem. O desejo do Rei Fantasma de unificar os três reinos é muito forte. É a melhor oportunidade para fazer o movimento depois de uma luta até a morte. É o melhor momento para agir. Será que tudo isso foi liderado por você? Aproveitar-se da situação. Luo Qinchen, você realmente acha que eu esqueci como você me incriminou? Por conspirar com a raça demoníaca? Eu estou te dizendo. Não diga bobagens. Antes que ele pudesse terminar de falar, Aoyui Zenjun bateu severamente em Luo Qinchen. Ele perguntou se ele havia feito o que havia me pedido para cuidar de mim quando fui para o reino demoníaco. Se ele realmente fez isso ou não.
E o que aconteceu no dia em que fui incriminado? Mestre, como você pôde não acreditar em mim? Um corpo capaz de conter o Rei Fantasma deve estar carregado de muitos rancores. Ele me olhou nos olhos. Seus olhos revelaram uma expressão que eu não conseguia entender. No entanto, Luo Qingxin ficou desesperado. Depois de trocar um olhar com o Lorde Demônio, ele pegou uma arma e apunhalou Aoyu e Zhenjun. Não tenho tempo para explicar para você agora. Você vai entender mais tarde. Eles querem escapar. Isso se eu concordar. Sem minha permissão. O Lorde Demônio e Luo Qingxin não podem simplesmente sair daqui. Muito menos levar Aoyu e Zhenjun. Esta batalha terminou com uma grande vitória para o Reino Fantasma. Como a constituição dos cultivadores fantasmas não pode aparecer sob o sol, eu vou transformar a Terra em uma prisão diretamente. É como abrir e fechar o selo demoníaco primeiro. O Lorde Demônio é a pessoa que mais detesto. E também o que mais grita. Você sempre foi um membro do meu clã demoníaco. Você obteve o poder do Rei Fantasma. E você não quer fazer mais pelo clã demoníaco? Eu arranquei o núcleo demoníaco dele com minhas próprias mãos. De fato, a energia demoníaca é muito densa. Sem isso, ele nunca mais poderá gritar. Por favor, me deixe ir. Eu farei qualquer coisa que você quiser. 1000 anos atrás, eu também era assim. O Lorde Demônio, que era tão distante. Não vai esquecer, certo? Não, você não pode fazer isso comigo. Eu sou o Lorde Demônio. No momento em que me virei, uma dúzia de demônios loucos de alegria atacaram para devorar. Eles estavam tão felizes que ficaram tontos. Eles não conseguiam distinguir quem era quem. Luo Qingxin tem mais autoconsciência. Só de me ver já sabe que coisa boa não vem. Imediatamente se ajoelha. Irmão mais novo, pelo bem dos velhos tempos. Você poderia poupar a vida do seu irmão mais velho? Você não acha que mencionar isso só me faz querer te torturar mais? Essas lembranças dolorosas começaram desde que eu conheci Luo Qingxin. Ele tem inveja de mim por poder, com uma origem tão humilde, ser resgatado pelo mestre. Ele me ataca por toda parte. Todos os dias ele sempre fica no alto pedestal moral me acusando. Gradualmente, até mesmo o mestre começou a pensar que eu era um mentiroso. Fique tranquilo, eu não vou deixar você morrer de uma vez. Afinal, ele é quem machucou minha mãe e irmã. E me matou diretamente. Ele não gosta muito de incriminar os outros. Eu vou elevá-lo ao ponto mais alto, para que ele receba a maldição de 10.000 pessoas. E também para o ombro esquerdo de Luo Qingxin, marcado com a marca de Mopu. E não é permitido cobrir essa área, saindo todos os dias para ser zombado por outros cultivadores. Finalmente incapaz de suportar a pressão psicológica, a pessoa inteira ficou louca e delirante. Quando fui encontrar o verdadeiro Lorde Aoyu, eu o mostrei especialmente por vários dias. Naquela época, os 3 reinos estavam sob meu controle. O controle sobre o Reino Fantasma está ficando cada vez mais fraco. Aoyu e ZHNJN estava com correntes de ferro nas mãos. E não teve muita reação ao me ver. Se há injustiça, por que não falar? Se há mal-entendidos, por que não esclarecer? Seus olhos estavam vermelhos. Havia olheiras escuras sob seus olhos. Eu o olhei com diversão. Eu disse: você estava ouvindo naquela época. Outro longo silêncio. Você me odeia? Sim. E também te agradeço. Aoyu em junho ficou um pouco confuso. Sua garganta estava um pouco seca. Eu mesmo vou servir água para ele. Depois de passar por tantas coisas, não podemos mais voltar ao que éramos. O que exatamente aconteceu com sua raiz espiritual? Esperto como ele é, ele deve ter adivinhado. Antes, eu estava iludido por Luo Qingxin. Agora que a verdadeira face foi revelada, muitas coisas revelaram a verdade. Eu não me importo. Não foi você quem o mandou destruir minha raiz espiritual? Para me fazer refletir adequadamente. Claro que não. Eu o mandei cuidar mais de você, e te esclarecer o mais rápido possível. Pela primeira vez, conversamos abertamente. Só então entendi que Aoyu em junho não me mandou para Mojian para refletir, por causa do meu amor por ele, mas porque não queria que eu negligenciasse o cultivo por causa disso, e assim perdesse uma boa oportunidade. Ele também tinha uma certa afeição por mim, mas colocar em primeiro lugar o aumento da força naquela época é o mais importante. O resto pode ser deixado de lado. Luo Qingxin escondeu as coisas de propósito.
e conspirou com a raça demoníaca para me prejudicar até este ponto. Will Isenjun, por causa de seu relatório intencional, sentiu que minha natureza não era boa. Isso levou ao mal-entendido subsequente. Depois que fui expulso da seita, ele também enviou pessoas para me dar algumas coisas para salvar minha vida. Isso foi o suficiente para me deixar independente e estável no reino demoníaco. Eu realmente não esperava que Will Isenjun por trás fez tantas coisas. Tudo isso foi escondido por Luo Qinchen. Então, deveríamos ser mestre e discípulo em harmonia. Este monarca realmente não esperava que ele realmente faria tal coisa. Eu confiei tanto nele. Este monarca o entregou a outros irmãos mais velhos. Isso deixaria insatisfeito. Então eu deixei parecer que Luo Qinchen, que tem um bom relacionamento com você, o enganou. Nenhum de nós esperava que seria esse o resultado. Ling Ling, vim questionar por que ele me tratou daquele jeito. Mas agora eu nem sei como devo agir. De repente, tudo escurece. Minha cabeça dói intensamente. Inconscientemente, eu me apoio em Lan Xuan, na cela de ferro. Xuan, o que aconteceu com você? Eu não o respondi. Volto rapidamente ao salão principal para suprimir com pílulas. O rei fantasma dentro de mim está ficando cada vez mais incontrolável. Eu preciso terminar tudo o mais rápido possível. A vingança também foi feita. Seria bom desfazer o mal-entendido com X1. Mas ainda sinto tristeza no meu coração. O dano já foi feito. Meus familiares nunca mais voltarão. Enquanto minha mente ainda está lúcida, eu ativamente dou ao mundo do cultivo uma chance de sobreviver. Eu também não envolverei o lado do clã demoníaco, mas os farei assinar que, depois disso, não poderão atacar o reino fantasma por 1000 anos. Por causa do selo do rei fantasma nestes anos, a sobrevivência no reino fantasma é extremamente difícil. A partir daí, os 3 reinos se estabilizaram. O Lorde Mortal Aoi também se libertou dos demônios internos e alcançou diretamente o reino da Ascensão. O dom celestial desceu por todo o céu, com raios e trovões incessantes. Eu estava ao lado protegendo, mas estou me esforçando ao máximo. A espada do rei fantasma me avisou que não adiantava, e atacou diretamente, querendo recuperar a iniciativa. Mas minha força de vontade é realmente terrível. Ele ainda não teve sucesso, mas sua força está lá. Será tirada de mim mais cedo ou mais tarde. Lorde Mortal, cuide-se bem no futuro. Luo Qinchen já confessou todos os seus crimes. Em breve será punido. Eu e o Lorde Mortal Aoi voltamos ao que éramos antes. Mas não pretendo estragar tudo de novo. Arlen, você ainda não vai me perdoar? Arlen, você está disposto a voltar ao que éramos com seu mestre? Naquele instante, fiquei perplexo. Ninguém perderia uma oportunidade tão boa. Ele usa isso para expressar sua determinação. De fato, X1 não fez nada para me machucar. Mas ele também não conseguiu perceber minha injustiça a tempo, que a paixão juvenil se torne passado. Eu balancei a cabeça resolutamente. Zhnjn tossiu sangue rindo. E se ajoelhou diretamente na minha frente. Ele disse que sonhou com o quanto se sentiu culpado todos esses anos. E que, depois de descobrir a verdade, ele teve vontade de morrer. Mas tudo isso já é tarde demais. Você não precisa. Eu sinto o poder do Rei Demônio, querendo romper as defesas do meu corpo, usando desesperadamente energia demoníaca para suprimir. Desta vez é diferente. Está vindo furiosamente. Zhnjn ignorou o melhor momento para acender, segurando minha mão com força. A energia demoníaca já começou a se espalhar sobre ele, mas não consegue entrar. Eu o afastei. O Rei Demônio está prestes a sair. Sua espada é a que seu Shifu usou para suprimir o Rei Demônio? Sim, mas definitivamente não. Definitivamente deve haver outra maneira. 2 forças colidindo dentro do corpo. Eu me apoiei na mesa de pedra ao lado. Camadas de suor escorrendo. Mesmo que haja uma maneira. Será tarde demais quando a encontrarmos. Mestre não quer que eu te perdoe? Haja. Então eu te perdoarei. Eu sei profundamente o perigo do Lorde Demônio Fantasma aparecendo no mundo. No começo, eu também estava com medo de que meu corpo não aceitasse diretamente. Então o Lorde Demônio Fantasma ficou temporariamente estável. Se ele sair, eu nunca mais terei a chance de ver o X1. Este é o preço que paguei. Mas, rápido. Caso contrário, eu nunca vou perdoar.
Nos meus bastidores. X1 finalmente levantou a espada. Mas ele não se moveu, tremendo por todo o corpo. Eu estava resistindo a rir, usando todas as minhas forças para me mover para frente. Bati ativamente em sua espada. Servir por toda a vida. A dor excruciante nas entranhas era insuportável. Diretamente para o fundo. Alin. Mestre. Esqueça-me. Viva bem. Mantenha a paz nos 3 reinos. Sob o céu cheio de raios e trovões. Eu olhei para o rosto com que tanto sonhei. Fechei meus olhos em contentamento. Mestre. Arrependimento eterno.